Hoje a gente vai falar sobre a Sanepar, a empresa de saneamento do estado do Paraná. Mas fica por aí que depois de eu te apresentar suas principais características, vantagens e riscos, eu vou lá no final do vídeo calcular o preço justo da Sanepar através de diferentes métodos de valuation. Um risco que foi muito assustador para os investidores em 2020 e vem se recuperando desde então é o volume das barragens da Sanepar. Se esse gráfico viesse mais para trás estaria um pouco pior até. Chegamos a ficar em períodos bem críticos, mas hoje em dia já a maioria aqui das barragens já em 100%, a de Passaúna em recuperação, voltando aqui em setembro de 2022 para os 87%. E apesar de toda essa melhora na evolução no cenário de riscos para a Sanepar desde 2020, ela continua em patamares muito próximos aos fundos que ela fez em 2020, mesmo tendo hoje bem menos riscos. Como você já deve saber, uma empresa de saneamento ela tem duas grandes responsabilidades: fornecer água para as casas e negócios de uma área, mas também tem que coletar e tratar os esgotos dessa mesma área. E como esses são serviços muito essenciais para a qualidade de vida humana, é muito difícil que alguém deixe de pagar essas contas. Todo mês aquela conta tá ali, independente do que você faça ou deixe de fazer. Mesmo que você vá viajar, você vai ter uma conta mínima para pagar, mas de qualquer jeito, água é algo que a gente precisa para sobreviver. Nunca vai ser um gasto que você vai pensar em cortar. Tem muitas outras coisas que você vai cortar nos seus gastos mensais antes de se preocupar com o seu consumo de água. Então a gente tem uma empresa muito perene, da qual as pessoas dependem muito e não podem deixar de pagar. Isso traz uma solidez e grande previsibilidade para os seus resultados. Por outro lado, por ser tão essencial assim, ela tem os seus reajustes controlados por outras agências, então ela não pode repassar os seus custos da maneira que bem entende. Porém, quando a gente olha os resultados da Sanepar, a gente vê que ela nunca deu prejuízo, pelo menos desde 2008, mas de fato a Sanepar é uma das poucas empresas que nunca deu prejuízo em toda a sua história. Não só isso, mas ela sempre consegue manter uma certa taxa de crescimento para os seus resultados, o que nos indica que mesmo que os reajustes estejam um pouco abaixo do que o mercado gostaria em alguns anos, geralmente isso vem a ser compensado ao longo do tempo, de maneira que eu, pelo menos, não me preocupo muito se um ano ou outro a gente tiver um reajuste um pouco abaixo da inflação, porque no longo prazo isso deve sim ser compensado. Mesmo com um reajuste baixo que tivemos em 2021, a empresa continuou mostrando seu crescimento. Mas vamos aqui para alguns indicadores, começando com o Dividend Yield, que está hoje em 8,81%. A sua média fica mais por volta aqui dos 6,87%, então quem compra hoje está pegando um Dividend Yield inicial historicamente mais alto do que você consegue na maior parte das oportunidades. Quando o assunto é preço sobre lucro, a gente está pegando também um momento de um PL bem baixo, que nos indica que a empresa está mais barata do que esteve historicamente, cuja sua média é de 6,91. No EV/EBITDA, que para mim talvez seja o indicador mais importante de valuation de uma empresa, também estamos aqui perto das mínimas que fizemos desde 2017. A dívida líquida da Sanepar teve um crescimento aqui depois de 2021, ela vinha diminuindo e voltou a crescer, mas ainda se encontra num patamar muito confortável de 1,68 vezes o seu EBITDA. Então, mais ou menos a geração de caixa que ela tem ali em um ano, 1,68 vezes isso é a sua dívida líquida total, né? Então, em 2 anos de geração de caixa, ela já consegue quitar a sua dívida se alocar todo o seu EBITDA para isso, o que não vai acontecer, porque ela distribui dividendos, etc, etc. Mas, de qualquer jeito, é um patamar confortável. Abaixo de 2 eu sempre acho muito tranquilo. Ela conta com uma margem líquida maravilhosa, atualmente aqui nos 20,29%, já foi um pouco mais alta, mas a gente vê que ela tem um ganho de eficiência ao longo do tempo. Até 2010, ela vinha aqui por volta dos 10%. Deu uma subida, ficou aqui entre os 16 e os 17. Depois de 2017, ela voltou a subir e se colocou num patamar de uma margem líquida bem melhor, acima dos 20%, e vem se mantendo acima dos 20% desde então. Então ela é uma empresa que mesmo ao longo do tempo ganhou eficiência, ganhou margem líquida. Seu histórico de retorno sobre patrimônio líquido vinha mais baixo até 2010, aí a gente vê o mesmo ganho de eficiência que a gente viu na margem líquida aqui acontecendo, e então desde então ela costuma ficar acima dos 10%, mas recentemente mais perto aqui dos 13, quase 14, 15, uma média de 12,23. E apesar de a gente ver uma
uma queda no crescimento composto dos seus lucros ao longo do tempo, um crescimento de 12,56% ao ano por 5 anos no seu lucro é um CAGR ainda muito bom. É uma taxa de crescimento composta ainda maravilhosa. De qualquer jeito, quanto maior fica a empresa, mais difícil fica isso sendo acontecer, ela depende de se expandir para novas áreas, então a gente não deve voltar para essa média aqui dos 18,11 de crescimento dos lucros, mas os 12% atuais ainda são muito satisfatórios. Um detalhe importantíssimo da Sanepar é que ela tem um histórico muito consistente de crescimento de dividendos. São poucas empresas que você vê uma escadinha tão linda assim. A gente só vê decrescimento aqui de 2019 para 2020, mas a gente teve uma pandemia, todo um cenário para a empresa se adaptar. Em 2021 ela já voltou a se recuperar e agora em 2022 ela já pagou mais do que tinha pagado em 2019, então ela mostrou que ela consegue continuar essa tendência de crescimento dos seus dividendos, o que traz muita segurança para o investidor que busca esse tipo de empresa. Ela conta também com um nível de payout relativamente baixo, que aqui por volta dos 55%. Teve um histórico aqui abaixo dos 50%, entre os 45% e 50%. Deu uma quedinha durante os períodos de mais crise, mas já voltou a um patamar mais elevado, mas ainda assim, 55%, 60% ainda é um payout bem tranquilo, que ainda permite que a empresa reinvista em si mesmo. E mesmo assim, ela já vem com um dividend yield inicial de quase 9%. Considerando que é uma empresa de altíssima qualidade, de muita estabilidade, de previsibilidade, ela é uma empresa quase que insubstituível, porque onde já existe a infraestrutura de coleta de esgoto e entrega de água, não tem por que uma outra empresa construir uma estrutura paralela. Então ela acaba tendo o monopólio natural das áreas onde ela atua. Tudo isso já me parece muito atrativo até então. Mas vamos para o que realmente importa, o quanto vale a empresa hoje. Ela está custando aqui R$ 3,48 e a gente vai calcular se ela vale mais que isso ou menos que isso. O primeiro método de valuation vai ser o de desconto de fluxo de caixa. Nele eu vou estimar uma taxa de crescimento de 6% para a Sanepar. Vou pegar uma taxa de desconto bem alta de 12%, porque a Selic está nos 13,75%, porém ela deve cair ao longo dos próximos anos, então por isso que eu não botei os 13,75 que ela está atual, mas quero ser conservador. Na taxa de crescimento terminal eu estou colocando 3,5%. Aqui nos resultados da Sanepar, eu pego o resultado operacional e somo aqui com o caixa líquido dos investimentos, o fluxo de caixa de investimentos, que no caso é negativo, então um menos o outro dá aqui um fluxo de caixa livre pro período de início de 2022 até o terceiro trimestre. Então, para descobrir a média por trimestre, a gente vai dividir por 3 e depois multiplicar esse valor por 4 para anualizar esse fluxo de caixa livre. Esse valor aqui, que está em milhares, vai ser colocado em milhares aqui como o nosso primeiro fluxo de caixa livre. Pego também a dívida líquida da empresa, coloco aqui os seus valores e, por final, venho no site da B3 para pegar a composição do capital social da Sanepar e o total de ações em existência. E a gente coloca esse número aqui. Dessa forma, com esses parâmetros, a gente tem que o preço justo da empresa, se ela não tivesse dívida, estaria em R$ 5,27. Como ela tem uma dívida maiorzinha, o seu valor justo vem para R$ 2,83. Porém, eu estou sendo muito conservador com a taxa de desconto. O último Boletim Focus prevê para o final desse ano uma taxa já de 12,5. No final de 2024, uma taxa já mais perto dos 9,25 e para 2025 já aqui pelos 8,25%. Então a gente já sabe que a gente provavelmente está nesse pico da Selic e a tendência é de cair. E para o final do próximo já devemos estar mais perto dos 10%. Seria plausível eu estimar uma taxa de desconto de 10%. E com essa pequena mudança na taxa de desconto, olha só, o nosso preço justo dela, desconsiderando a dívida, vai quase para R$ 7,00 e o seu preço justo já descontado da dívida vem aqui para os R$ 4,52. Ambos valores bem acima dos atuais R$ 3,48. Mas um método de valuation só não conta de muita coisa, é por isso que eu trago aqui também o método de valuation de Graham. Olhando aqui o lucro por ação da empresa, colocando aqui 75 centavos, os mesmos 6% de taxa de crescimento, os mesmos 12% de taxa de desconto, e pelo método de valuation de Graham a gente tem um valor justo aos R$ 5,63. Aplicando uma margem de erro de 10%, a gente compraria confortavelmente até aí uns R$ 5,07. Então já são dois
métodos de valuation nos indicando que a Sanepar está muito barata. Olhando pelos múltiplos, ela também parece barata, vindo com um dividend yield mais alto do que normalmente, um PL mais baixo do que normalmente. Mas vamos lá, vamos para os valuations baseados nos dividendos. Primeiro o valuation de Gordon, que colocando aqui o dividendo pago no último ano, com os mesmos 12% de taxa de desconto, a gente tem aqui um valor justo aos R$ 3,51, um pouco acima apenas do que ela está atualmente, mas a mesma coisa, se a gente mudar essa taxa de desconto aqui para uns 10, que seria uma taxa de desconto plausível, a gente já encontra um valor justo mais perto aqui dos R$ 4,51. E no método de desconto de dividendos, a gente tem um valor justo aqui de R$ 3,53, porém, mais uma vez, se a gente mudar aqui para 10% essa taxa de desconto e aplicar para todos os anos, a gente já vai mudar para um valor justo aqui mais perto dos R$ 4,83. Então, em resumo, a maioria dos métodos de valuation estão dando que a Sanepar está em um ótimo momento de compra. E considerando que ela é uma empresa de segurança, de estabilidade, de previsibilidade, de muita consistência nos seus lucros, de ganho de eficiência ao longo do tempo, eu não vejo por que alguém não gostaria de ter essa empresa na sua carteira, ainda mais vindo com um dividend yield inicial aqui de quase 9% ao ano. Porém, nunca se esqueça que cada decisão de investimento só pode ser feita por você. Vai que você já tem Copasa e Sabesp na sua carteira, talvez você já tenha muita exposição ao setor de saneamento básico e para você não seja interessante comprar a Sanepar. A estratégia de cada um é muito particular e o fato de uma empresa estar barata não é suficiente para você decidir que ela deve estar na sua carteira. O Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo uma outra empresa que você gostaria que eu analisasse. Bons investimentos e até a próxima!